Sejam bem-vindos a este lugar. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Seja bem-vindo você, meu irmão, minha irmã que está em casa. Eu quero orar com você. Feche seus olhos. Pai, te bendizemos, Senhor Jesus, nesta noite. Te glorificamos, Pai, porque só o Senhor é Deus. E não há outro além de Ti. Não há ninguém que possa alcançar, ó Deus, lugares na nossa vida onde que só o Teu Espírito consegue alcançar e a Tua mão consegue encontrar, Senhor, meu Deus, meu Pai, as nossas vidas. Muitas vezes, Deus, no fundo de um poço, muitas vezes, Senhor, no meio da sujeira, da lama, do embaraço, mas o Senhor é bom e continua sendo bom e para todo sempre continuará sendo bom. E nós te adoramos, somos gratos por isso, Senhor. Somos gratos, Senhor, pelo teu grande amor, pelo qual o Senhor nos amou. Te pedimos, Deus, que se for necessário para alguns ou para muitos aqui, que se abra, Senhor, uma nova oportunidade de transformação, de restauração de vida, de mente. Seja, meu Deus, meu Pai, renovados em nome do Senhor Jesus. Toma, Deus, a direção desta palavra e desta reunião em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Pega a sua Bíblia. Abra comigo no livro de Apocalipse, capítulo de número 3. Eu quero usar algumas ilustrações para poder ministrar essa palavra para você. Imagina um dia como hoje, frio, cerração, muita umidade. Lá na fronteira, por exemplo, que é frio de Irenguiá, Cusco, como diz aqui no sul. Mas imagine você tendo que tomar um banho antes de vir para o culto. Um banhozinho quente para esquentar o corpo, mas no meio daquela água quente tem uma gotinha gelada que cai na nossa espinha, que cai nas nossas costas, dá um arrepio, a gente causa uma reação imediatamente, não é verdade? Isso tem a ver com a sensibilidade que nós temos no nosso corpo entre o quente e o frio. Eu quero compartilhar contigo nesta noite, dentro da palavra do livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 14, que inicia dizendo assim: ao anjo da igreja de Laodiceia escreve. Esta é uma carta do apóstolo João para o pastor da igreja e os membros, os irmãos da igreja que havia na cidade de Laodiceia. E ele escreve dizendo: isto diz o amém, ou seja, que assim seja. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Versículo 15 diz assim: eu conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem deras que fosse frio ou quente, mas assim, porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Amém? Olhe para cá. O contexto histórico desta igreja, Laodiceia, era uma cidade historicamente muito rica, muito próspera. Ela tinha uma cultura greco-romana, mas se permitia, até então, na época que João envia essa carta, havia a possibilidade de cultuar Deus na casa. Ou seja, o judaísmo era permitido, o cristianismo também era permitido, mas não podia ter sinagogas, não podia ter templos a um Deus cristão. Mas o povo se reunia na casa. E historicamente Laodiceia, como um ponto comercial, uma cidade
chave para algumas modernidades da época, tais como na ciência, na cura de olhos, fabricação de colírio historicamente. Eu estava estudando um pouco sobre isso e eu observei que no ano 70 depois de Cristo, um homem foi estudar em Laodiceia e ele desenvolveu uma receita médica para colírio que eram usadas até o ano de 1960, ainda se usava a receita daquele homem. Então era um grande centro médico especializado na área ocular, né? E também era um local de muitas fábricas de roupas, tecidos, lãs. Era como se fossem, como a gente tem aqui no Brasil, Brasil Fashion Week. Ou seja, era um local que de tempos em tempos haviam talvez desfiles de modas, as pessoas vinham para ver a nova tendência das roupas da época. Mas o que mais sobressaía sobre essa cidade era a questão econômica. Era um lugar extremamente rico e poderoso financeiramente. Imagino eu como aqui na região não tinha muita pobreza, talvez quase nada neste lugar de pobreza. E esta igreja, por ser numa casa onde que as pessoas se reuniam, provavelmente fosse ou na casa do pastor, ou na casa de um irmão muito rico. E diz o texto, versículo 17: mas disse no seu coração: rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Foi encontrado um documento histórico de que no ano 60 a.C., houve um grande terremoto dessa cidade. E a cidade foi parcialmente destruída. E o imperador romano, na época, enviou cartas dizendo que iria ajudar financeiramente para a reconstrução da cidade. E os governadores daquela cidade, de Laodiceia, responderam que eles não precisavam do dinheiro de Roma, que eles tinham condições de se reerguer. Uma resposta talvez um tanto quanto orgulhosa, arrogante, prepotente, uma resposta talvez vaidosa, porque de fato esta cidade, ela tinha a fama de ter tudo o que ela queria. Mas será que talvez a igreja que se encontrava ali, os novos cristãos, pela influência da cultura daquele lugar, daquela cidade, talvez não repetissem ou replicassem esta vida, esta conduta dentro da igreja, ou nas suas próprias vidas? E o versículo 17 diz que essa carta ela foi direcionada não aos cidadãos da cidade, mas foi mandada ao pastor, aos membros daquela igreja, daquela casa, daquela congregação, dizendo que aquelas pessoas tinham o que no seu coração? Eles tinham assim: dizes no seu coração, rico sou, estou enriquecido de tudo e não tenho falta de nada. Era uma igreja rica, provavelmente, uma igreja cheia de posses. Mas ele continua dizendo: mas não sabe que és um coitado, miserável, pobre, cego e nu. Então, por essa cidade ter essas características de riqueza, da medicina, na área da visão, e nas fábricas de roupas e tecido, olha o que João diz para esta igreja, para este povo: você é miserável, pobre, cego e nu. Daquilo que eles mais se gabavam de possuírem e terem, na verdade eles não tinham. Eles se gabavam de coisas, mas o que era mais precioso para Deus e que deve ser precioso para cada um de nós, não são coisas. E olha o que diz: você é um coitado, pobre. Você diz que é rico, mas na verdade você é pobre. Você diz que tem colírio para ver, mas na verdade você é cego. Você está nu
diz que tem roupas, vestimentas, dita a moda, a nova estação, as vestimentas, mas na verdade você está nu. E ele diz no versículo de 8: aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, aquilo que é eterno, aquilo que vai perdurar para todo sempre, não aquilo que de uma hora para outra pode se acabar. Ele diz: eu te aconselho, nesta noite, quando eu entendo esta palavra, aconselho-te. Eu vejo Deus dando uma oportunidade para um povo. Olhe para o seu irmão, mesmo que seja um pouquinho de longe, mesmo que você esteja do outro lado da tela, fala para ele assim: Deus está te dando uma oportunidade nessa noite. E as oportunidades, é disto que eu quero falar, destas oportunidades. Embora culturalmente esta igreja ela tinha algo misturado, algo que era diluído, algo que era muito confuso, porque culturalmente eles ainda tinham dentro da igreja os deuses pagãos da mitologia greco-romana. Então eles cultuavam a Deus no mesmo lugar que eles cultuavam outros deuses pagãos. E se de fato João escreve esta carta a esta igreja, é provável que ele tenha ido neste lugar, nesta igreja, ido até o encontro desta família. Paulo também, quando termina a carta de Filipenses, ele manda uma mensagem dizendo que aquela carta dos Colossenses, precisava ser entregue também aos irmãos da igreja de Laodiceia, para que eles dessem resposta à mensagem de Deus. Então era provável que Paulo também tivesse visitado essa igreja. E eu começo a observar que culturalmente as pessoas se orgulhavam, elas trouxeram de fora da igreja para dentro uma cultura pagã de adoração, de busca de Deus. Sabe que o evangelho, é muito falado sobre um evangelho diluído ou distorcido, não é bem assim. Mas outra característica em questão dessa mistura de algo que é de Deus e aquilo que não é de Deus, aquilo que é pagão, a Bíblia fala que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. E idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na sua vida. E o lugar de Deus na sua vida é em primeiro lugar. E em primeiro lugar, talvez no coração desse povo, desta igreja ou deste pastor, segundo o início do texto ali no versículo 15, o apóstolo começa dizendo: eu conheço as tuas obras, eu conheço a maneira como que você se porta e se conduz. Eu conheço a maneira como que você está levando e conduzindo a sua vida. Eu conheço a maneira como que você está conduzindo a igreja. Porque é uma carta direcionada primeiramente para a igreja. E não para os cidadãos somente. E aí João diz: olha, de tudo aquilo que você gaba ter, seu conhecimento, a sua sabedoria, a sua ciência, o seu dinheiro, o seu status, a sua roupa bonita, bem arrumados, mas na verdade você é um coitado. Olha como que João chama esse povo. São os coitados. Miseráveis, em outras versões está escrito. Pobre, cego e nu. Mas o grande amor de Deus, olha só, eu te aconselho, ele disse, está dando uma oportunidade. Por isso que eu digo para você nessa noite que está aqui ou que está assistindo, que é uma noite de oportunidade. Preste bem atenção. Historicamente, Laodiceia era uma cidade, mesmo sendo rica, ela não tinha fontes próprias, não tinha nascente de águas. E numa determinada região ao sul havia fontes de águas, e ao norte águas termais. Então do sul eles fizeram um arqueduto que vinha água do sul geladinha, fresca, e do norte um arqueduto que vinha água quente. Imagina naquela época, 2000 anos atrás, na torneira se abria
Água quente de um lado quando é verão, geladinho do outro lado quando é inverno, água quente no deserto. Eu tive a oportunidade por diversas vezes de estar na Amazônia, em Manaus, onde tem o encontro das águas do Rio Negro e Solimões. O Rio Solimões, na verdade, ele é o Rio Amazonas. Mas no município de Manaus, ali ele toma o nome de Rio Solimões. Quando termina o município de Manaus, ele segue como Rio Amazonas. E a última vez que eu estive neste lugar era época de cheia, da vazante do rio, eu estava subindo o rio para chegar a Manaus. E nós passamos num dia que foi temporal. Havia tido temporal. E o Rio Amazonas, o Rio Solimões, ele é uma barreira, uma represa natural do Rio Negro. Porque a água do Rio Solimões, ela é barrenta, argilosa, ela é muito densa. E as águas do Rio Negro, ela é muito ácida e tem muitos minérios, é uma água menos densa, na verdade. E quando tem um encontro dessas águas, elas não se misturam ali. Não é que nem você pegar, botar água, o cafezinho e mexer, aquela água já não é mais transparente. Não. A água do Rio Negro, ela é preta igual de Coca-Cola. E quando você para ali naquele lugar ali, 120, 130 metros de profundidade, é apavorante porque você sente o barco tem uma vibração diferente. E você olha lá naquela divisão de águas, a água escura não mistura com a água barrenta. Quilômetros rio abaixo que a água começa a se misturar, ela leva um certo tempo para se misturar. É uma cena muito bonita de se ver. Mas eu imagino que talvez em Laodiceia tivesse isso. Só que quando o texto inicia dizendo, você não é nem quente e nem frio. Ele estava falando de dois aspectos físicos, aqueles arquedutos de água quente e de água fria, mas também do aspecto espiritual. Ele está dizendo, você não é quente, você não queima por Deus. Mas também você não é frio, como as pessoas da cidade, sem conhecer. Na verdade, você é morno. Por que ele fala morno? Porque quem vive numa região deserta, de deserto, quando toma água morna, eu sei porque eu nasci em Brasília, é um lugar muito quente, e quando a gente toma água quente, você não sente nenhum problema. Quando você toma água gelada, você não sente nenhum problema. O ideal no calor é tomar uma água geladinha, não é verdade, meu irmão? Mas quando você toma uma água morna, provoca ânsia de vômito. E essa era a condição desta igreja, desse povo. João usa essa ilustração de que quando você mistura as coisas, você mistura as coisas de Deus, pega o que é santo e mistura com o que é profano, que ocupa o lugar de Deus em primeiro lugar na sua vida, provoca um certo enjoo em Deus a ponto de querer vomitá-los, a ponto de querer regurgitar. O nosso organismo só vomita, só coloca para fora quando ele não aceita aquilo que nós ingerimos. Não é verdade? A gente passa mal. É muito difícil eu vomitar. Se eu tiver que passar mal a ponto de vomitar, você pode me levar para o hospital, porque eu estou literalmente mal. Tem gente que tem uma facilidade maior de vomitar. Lá em casa é assim, chorou, tá passando mal, tá vomitando já. Aleluia. Mas preste bem atenção. Esse era o sentimento que Deus estava tendo com esta igreja, com este pastor, com aqueles líderes, aquelas ovelhas. É aquela reação que você tem quando você está tomando banho quente e uma gotinha de água gelada cai nas tuas costas. Você faz assim. Imagina Deus olhando para cada um de nós nesse ponto de vista. João, ele trouxe essa ilustração, ao mesmo tempo que era a realidade daquela igreja naquela época,
não tem nada de diferente da nossa realidade de hoje. Muitas pessoas têm ocupado o lugar de Deus com outras coisas que não são santas, que não são de Deus, ocupado o lugar de Deus com coisas, com orgulho, é a realidade dessa igreja, com vaidade, com riquezas. Talvez aquela igreja fosse uma igreja snob. Imagino Paulo chegando lá, todo simples, humilde, por causa do ministério que ele exercia. E chega lá, o pastor compara as roupas, as vestes que ele tinha, com as roupas de Paulo. E aí vem o versículo 18, João dizendo: aconselho-te que de mim compres ouro refinado. Olha a oportunidade de Deus nessa noite, para que te enriqueças. Aquilo que você acha e pensa que você tem pelo seu bem maior, na verdade, não é. Observe que quando Jesus ele fala sobre um jovem rico que veio até ele e pediu: mestre, o que eu preciso fazer para ser salvo? Porque eu quero te seguir. Aí Jesus responde para ele: você conhece as escrituras? Amarás a Deus em primeiro lugar, de todas as tuas forças. Honrar o pai e a mãe. E ele responde bem assim: tudo isso eu faço desde a minha mocidade. Aí Jesus olha para ele e traz algo mais profundo e diz: mas ainda te falta uma coisa. Olha para o teu irmão e pergunta para ele, ou fale para ele assim: ainda te falta uma coisa. Ainda nos falta uma coisa. E Jesus olha para aquele rico e diz para ele assim: pega tudo que você tem, coisas, vende e dá aos pobres. E ele entristeceu o seu coração, virou as costas, desistiu de caminhar com Jesus. E Jesus olha e fala assim: olha, é muito difícil um rico entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico no reino de Deus. Por quê? Porque a prisão que está na vida daquele homem eram as riquezas. O que é que prende, que aprisiona você? Quais são as coisas, ou os lugares, ou as situações que te impedem de Deus estar em primeiro lugar na sua vida? Que compres de mim ouro refinado para que te enriqueças, para que verdadeiramente você seja rico em Deus. E vestes brancas, lavadas pelo Cordeiro, lavadas pelo sangue do Cordeiro, purificadas do pecado, da iniquidade, da transgressão, para que te vistas e não sejam manifestas a tua vergonha, a tua nudez e colírio, para ungires os teus olhos a fim de que vejas. Aquilo, tem coisas que muitas vezes estão diante dos nossos olhos, como a palavra de Deus diz, uma trave ou um cisco que fosse, está diante dos nossos olhos e a gente não consegue ver. Está tão claro, tão evidente que a gente não consegue ver. Normalmente quem está de fora vê. Quando alguém de fora vê a situação que estamos vivendo, ou algumas palavras, alguns pensamentos, algumas atitudes que a gente tem, a gente não percebe, porque a gente não consegue olhar para dentro de nós. Deus nos deu os dois olhos para que olham para fora, não é verdade? E Ele colocou o teu próximo para fazer com que você olhe para dentro, porque as pessoas conseguem olhar para dentro de nós. Elas olham o nosso caráter, elas olham as nossas emoções. Observe que é tão claro e evidente que a Bíblia fala assim, que o nosso coração, quando ele está cheio, a nossa boca fala daquilo que está cheio o nosso coração. Você quer, por exemplo, pegar uma pessoa que é orgulhosa e soberba, fica 5 minutos com ela, conversando. Se ela não vai falar das suas posses, das suas riquezas, das suas conquistas, o quanto que ele é inteligente, o quanto que ele conquistou. Isso é orgulho, é soberba. E a Bíblia diz que Deus
resiste ao soberbo. Fala para o teu irmão: Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá graça maior aos humildes. Você fica 5 minutos com uma pessoa que é humilde de coração, e você começa a desejar ser como ela. Simples, humildade. Pessoas que viam Jesus fazendo o que Ele fazia, se aproximavam dele, queriam ser discipulados por Ele, por aquilo que Ele era. Simples, humilde de coração. Para que compre colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Versículo 19. Aqui eu vejo que quando Deus dá uma oportunidade, Ele mostra por que Ele está nos dando uma oportunidade. Porque Ele nos ama. Embora existam muitas pessoas que façam coisas erradas, pastores que estão se conduzindo tudo errado, estão ensinando tudo errado, ovelhas que estão procedendo tudo errado, famílias e casamentos e filhos que estão fazendo tudo errado, estão vivendo tudo errado. Eu vejo o amor do Senhor na oportunidade que Ele nos dá todos os dias. Versículo 19, Ele diz: eu repreendo e castigo todos quanto eu amo. Então, quando Jesus diz na sua palavra: bem-aventurados sois vós quando fores injuriados por causa do meu nome. No mundo haveremos de ter tribulação, mas era para nós termos bom ânimo, porque Jesus venceu. Isto significa que algumas coisas acontecem na nossa vida para o nosso crescimento, e Deus só faz isso porque Ele nos ama. Ele faz isso, diz a palavra de Deus, que é para nos aperfeiçoar, é para fazer a gente uma pessoa melhor. Ele pega as nossas fraquezas, Ele nos dá uma oportunidade, Ele olha para nós. A Bíblia diz que Ele se compadece, Ele tem misericórdia, Ele nos ama de tal maneira que Ele nos dá sempre uma oportunidade. Sempre vai haver oportunidade para um coração arrependido. E o intuito de Deus para com esta igreja de Laodiceia é que eles abrissem os seus olhos, olhassem aquilo que estava diante deles, que eles não conseguiam ver. Para que eles olhassem que eles estavam vivendo uma conduta de pecado. Para que eles entendessem que o orgulho, a vaidade, a soberba faz com que Deus fique enjoado, a ponto de vomitá-los. Eu castigo todos quanto eu amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-te. Ter zelo. Davi, num dos seus salmos, ele diz assim, o meu zelo pela tua casa me consumiu. O zelo que Deus tem por cada um de nós, o cuidado, a preocupação que Ele tem por mim e por você, vai além e supera todos os obstáculos e barreiras. Sempre nesse intuito, porque por meio da misericórdia Ele manifesta o seu amor para conosco. Sempre e sempre e sempre nos dando oportunidade. Mas vai chegar um momento que não vai ter mais essa oportunidade. Porque as cartas às igrejas do livro de Apocalipse, ela fala do fim de um tempo onde que, se não houver arrependimento, se não aproveitar as oportunidades de Deus, como diz no versículo 20, eis que estou à porta. Talvez João um dia foi na porta dessa igreja e ninguém quis abrir mais a porta para ele. Ou profeticamente, Jesus estava na porta desta igreja, desta casa, desta família, no coração dos homens, no coração das pessoas, dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa. Aqui é a prova de que essa igreja era numa casa. Eu entrarei nesta casa. E com ele cearei e ele comigo. Eu vou ter comunhão. Ele vai sentar comigo na mesa, ele vai comer
daquilo que eu tenho para a vida dele. Ele vai desfrutar da presença, ele vai desfrutar do alimento espiritual, ele vai desfrutar. Versículo 21, João termina dizendo: e ao que vencer, ou seja, ao que vencer todas estas coisas que impede da gente ver, que impede da gente ser sensível, que impede que a gente se arrependa, que impede que a gente ocupe o lugar de Deus com tantas outras coisas. Ao que vencer, dar-lhe-ei o direito de assentar-se comigo no trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nesta noite, como eu disse, é uma noite de oportunidade. Mais uma chance. Nós não podemos perder de se arrepender dos nossos maus caminhos. A Bíblia diz assim, que se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, se converter com todo o seu coração e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quando há arrependimento, quando há entrega, quando há humilhação, não diante dos homens, não diante das pessoas, mas diante de Deus. Quando fala-se de humilhar diante de Deus, é reconhecer que nós não somos nada. Porque antes, sem Deus, era menos do que nada. Porque Ele é tudo. Sobre todas as coisas. Você entende isso? Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na sua vida. Talvez nessa noite você precise derrubar alguns altares que Deus não está ali. Alguns conceitos, algumas coisas da sua cultura. Algumas coisas de cultura familiar. Algumas culturas religiosas que faz com que ocupe o lugar de Deus na sua vida. Pensamentos, vontades, desejos, emoções que não são voltados para com Deus. O objetivo aqui nesta noite é abrir os teus olhos para que você tenha vestes limpas, vestes de adoração, vestes de santidade, e para que você valorize aquilo que Deus valoriza na sua vida, que é a tua alma e é o Espírito Santo que Ele colocou para habitar e morar dentro de você. Amém? Glória a Deus. Se coloque em pé. Eu quero orar com você.